Há 3 anos atrás eu fiz um vídeo dizendo que o Bitcoin ia chegar a 100 mil dólares por unidade. Muita gente riu, muita gente falou que eu era louco. E agora nós estamos aí com o Bitcoin a 99 mil, prestes a virar os 100k. Hoje eu quero mostrar para vocês por que eu acredito que ele vai chegar a 1 milhão de dólares no próximo ciclo, não nesse. Existe uma pequena chance de chegar nesse, mas eu vou mostrar tudo aqui para vocês hoje. Mas eu acredito que a chance é muito grande dele chegar a 1 milhão de dólares no próximo ciclo, que vai acontecer daqui a 5 anos. E eu vou mostrar aqui para vocês toda a matemática, toda a minha lógica. Antes da gente começar, é muito importante eu explicar, tá, a diferença entre preço e market cap. Eu sei que os cacetais mais avançados já estão careca de saber, mas para a galera que está caindo de paraquedas aqui ou que está começando nesse mundo cripto, é muito importante a gente diferenciar entre preço e market cap. Porque o preço em si não quer dizer nada. Isso é um erro que muita gente iniciante comete, tá? As pessoas falam assim, Bitcoin tá caro, ele tá 97 mil dólares. Eu vou comprar essa Tether, que é $1, né? Pô, pra que eu vou comprar um negócio de 97 se eu posso comprar uma moeda de $1 que depois de alguns anos vai estar 97 mil? Eu vou ganhar muito mais dinheiro. E aqui existem vários erros fundamentais. Primeiro é o erro mais clássico de quem não conhece nada e acha que o Tether é uma criptomoeda. Na verdade, o Tether é uma stablecoin, feito especialmente para não sair aí desse $1. Se a gente abrir o gráfico dele aqui e colocar todo o tempo, você vai ver que ele quase nunca sai de $1. O máximo que ele foi aqui, ó, foi 91 centavos para baixo e $1,02 para cima. Então essa não é uma moeda para se investir. Esse é um erro, mas o erro que eu quero ensinar para vocês aqui é o erro de olhar o preço, tá? Vou pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês. Então, a Cardano, o preço dela é $1,04 por unidade. Se você quiser comprar um Cardano, você vai pagar isso. E o Avalanche, o preço por unidade é $41. Então você poderia simplesmente pensar, Cardano é mais barato que a Avalanche, o que não é verdade. A Avalanche é mais barato do que o Cardano, porque quando você está observando o preço de uma criptomoeda, ou mesmo até para uma ação da bolsa, é a mesma coisa. Você não olha o preço, você olha o market cap, tá? Por quê? Porque cada criptomoeda tem um número de moedas em circulação arbitrário. O Satoshi Nakamoto escolheu 21 milhões. Aqui no caso do Cardano são 35 bilhões e no caso do Avalanche são 406 milhões. Se você tiver sua moeda em mais unidades, ela vai valer muito menos, né, o preço. Por exemplo, o Shiba vale 0,00002, não é porque é muito barato, é porque quem decidiu escrever o código decidiu que ele vai ser dividido em 589 trilhões ou quadrilhões, sei lá. E esse número aí qualquer um pode escolher. Então, conforme o maior for o número que você escolher aqui, que o programador que estiver fazendo a criptomoeda escolher para ser unidades, menor vai ser o preço, obviamente. E como é que você compara as criptomoedas para saber se está caro, para saber se está barato? Você multiplica o preço pelo número de moedas em circulação, você vai chegar ao market cap. Esse é o verdadeiro valor de uma moeda. E se você perceber aqui no coinmarketcap.com, também conhecido como CMC, elas estão ordenadas pelo market cap, tá vendo? O maior market cap de todos é o Bitcoin, que está quase em 2 trilhões de dólares. Logo em seguida vem o Ethereum com 400 bilhões, e aí você vai ver que está tudo na ordem aqui. Então, já sabe, se você quer saber o valor de uma moeda ou de uma ação, você não olha o preço, você olha o market cap. Bem, agora sim a gente pode fazer o cálculo. A gente pega o valor de moedas em circulação, que eu peguei aqui do CoinMarketCap, 19 milhões de bitcoins que teoricamente estão em circulação, e a gente multiplica por 1 milhão de dólares, que é o preço da moeda que a gente quer, e a gente vai chegar aí um valor de 19 trilhões de dólares, ou seja, para o Bitcoin chegar a 1 milhão, ao invés de valer 2 trilhões de dólares, ele teria que valer 19 trilhões de dólares, que é 10 vezes mais do que ele está agora, o que faz sentido. Se ele está agora 100 mil, 10 vezes mais, ele vai chegar a 1 milhão. Quer dizer que seu market cap vai ser de 20 trilhões. Esse market cap é razoável? Bem, puxei aqui uma lista dos maiores market caps do mundo para a gente ter uma ideia, tá? O número 1 é a Nvidia, com 3,4 trilhões, logo seguido da Apple, 3,4 trilhões. Isso aqui nós estamos falando de empresa, tá? Então, se a gente pegar a empresa mais valiosa do mundo hoje em dia, que é a Nvidia, ela vale 3,4 trilhões. Um pouco a mais do que o Bitcoin vale hoje, ainda assim longe dos 20 trilhões que a gente precisaria para cada Bitcoin valer 1 milhão de dólares. E agora aqui, se a gente incluir outras coisas, né? Como ouro, ou, por exemplo, silver, ou Bitcoin. A gente pode ver que o Bitcoin ele já passou a prata, né? Ele já passou todos os ETFs da Vanguard, só que ele ainda não passou o ouro. Sendo que esse market cap do ouro aqui que a gente está vendo, 18 trilhões, é muito próximo ali o que a gente calculou, 19 trilhões. Ou seja, se o Bitcoin atingir o que é hoje em dia o market cap do gold, do ouro,
Isso quer dizer que cada Bitcoin tem que valer aproximadamente $1 milhão, tá? Somente se o market cap do Bitcoin atingir o market cap do ouro. Quais as chances disso acontecer nesse ciclo? Muito pequenas, tá? Eu acredito que vai acontecer no próximo ciclo, mas eu quero desenhar para vocês aqui a minha lógica para poder estimar quando que isso vai acontecer. Bem, desenhei esse aqui, gráfico aqui lindo com as minhas habilidades de coordenação motora e mouse, mas enfim, estou simbolizando aqui os 4 ciclos do Bitcoin que tiveram até agora. A gente está no meio do 4º ciclo, mas vamos começar com o primeiro. O primeiro ciclo foi de 2010 até 2013. Cada ciclo tem 4 anos, ou seja, 2010, 2011, 2012, 2013. 2013 é o último ano do ciclo, é o ano que tem aquele boom, que está todo mundo falando, né? É o ano antes da queda, antes daquela queda enorme, antes do inverno cripto chegar. Esse foi o ciclo dos Early Adopters, só quem realmente foi muito visionário. Eu mesmo fiquei de fora, né? A minha primeira reação foi a reação de todo mundo quando vê a primeira vez. Sai uma pirâmide. E é uma reação legítima, né? A gente já viu tantas coisas assim, principalmente a gente que é do Brasil, né? Quantos amigos eu já não salvei de pirâmide? Então minha primeira reação foi em 2013, justo, né? Normalmente ela acontece isso no último ano, que é no último ano que todo mundo fica sabendo e todo mundo fica falando sobre Bitcoin, né? Começa aquele boom todo. Então 2013 foi a primeira vez que eu ouvi falar do Bitcoin. Falei, não, isso é pirâmide, obrigado, me deixa fora dessa. Mas muita gente aí já começou a fazer grana nesse primeiro ciclo. E aí de 2014 até 2017, igualzinho, 2017 foi o ano da loucura, de todo mundo tá falando, né? Essa foi a época do mainstream. Depois dos Early Adopters, muita gente entrou nesse ciclo aí, inclusive Mua. E vou explicar para vocês por que eu entrei, por que eu decidi entrar no Bitcoin nesse ciclo, porque simplesmente todas as pirâmides que eu vi até hoje, elas nunca voltavam, né? Elas sempre tinham aquele up, todo mundo começa a falar, todo mundo fica com aquele FOMO, todo mundo quer investir na pirâmide, todo mundo precisa perder dinheiro rápido para uma fraude, né? Tem aquela vontade, e aí depois, quando cai, nunca volta. Só que o Bitcoin voltou, né? O Bitcoin caiu em 2014 e depois ele voltou. Aí eu falei assim, peraí, pirâmide não volta. Então o Bitcoin pode ser qualquer coisa, menos pirâmide. Foi aí então que eu deixei de ser preguiçoso e comecei a estudar e comecei a investir devagarinho em Bitcoin. Isso mudou a minha vida, tá? Vocês veem hoje aí como é que eu tô? Na verdade começou lá atrás, não foi do dia para noite. Então começou estudando, entendendo, vendo qual é a diferença, o que é moeda de cachorro, o que vale a pena, o que não vale a pena. Tudo isso eu comecei em 2017. Se eu tivesse começado em 2013, eu acho que hoje em dia eu já seria bilionário. Mas tudo bem, como diria o Michael Saylor, cada um compra o Bitcoin na hora que ele merece. E por falar no Michael Saylor, a gente vai para o próximo ciclo, que começou em 2018 e terminou em 2021, também conhecido como o ciclo das Enterprise, das empresas, né? Foi nesse ciclo que o Elon Musk comprou pela primeira vez. Todo mundo lembra aquele anúncio em 2021 que a Tesla ia pôr no seu balanço Bitcoin, e por isso o Bitcoin deu uma subida fenomenal. O próprio Michael Saylor, ele começou a comprar Bitcoin também nessa época, em 2020, na época do Corona. Foi um ciclo que as empresas começaram a comprar Bitcoin, ou seja, se nos 2 primeiros ciclos quem estavam comprando eram pessoas, nesse ciclo empresas começaram a comprar, e de novo, empresas Early Adopters, e inclusive alguns países, como El Salvador, também começou a comprar nesse ciclo aí, que foi o ciclo passado, terminou em 2021, também um ano de boom, e logo depois veio 2022, um ano de inverno cripto. E agora nesse último ciclo, que começou em 2022, nós agora estamos, talvez, né, se tudo for como foi até agora, o último ano, ou seja, 2022, 2023, 2024, e esse é o 4º ano, 2025, o ano da loucura, o ano que todo mundo fala sobre isso, mas a gente não pode fixar, porque ainda não terminou, pode ser que estejamos num super ciclo e esse ano vai se alongar, mas enfim, se não estivermos, se tudo acontecer como tivemos até agora, nós estamos no ano de maior subida do ciclo, e esse é um ciclo dos governos, porque se no ciclo passado países muito pequenos, como El Salvador, estavam entrando no Bitcoin, agora esse ano a gente tinha os Estados Unidos. A gente já teve o Trump, antes da eleição, falando que ia adicionar o Bitcoin como National Reserve, ou seja, as reservas nacionais dos Estados Unidos, além de ouro, incluiriam Bitcoin. Os governos já estão começando a comprar. Apesar deles ainda não declararem publicamente, a gente já sabe que Israel está comprando, vários países na África estão comprando, Estados Unidos estão comprando, Rússia está comprando, praticamente todos os países estão comprando Bitcoin na encolha, e já virou uma guerra declarada, né? Por isso está subindo desse jeito. Os países, eles têm muito poder aquisitivo, eles podem comprar muito Bitcoin. E como eu mostrei para vocês,
a reserva de Bitcoin nas exchanges está caindo muito. Esse é o primeiro ciclo que as reservas caem enquanto o preço sobe. Todos os outros ciclos, as reservas nas exchanges subiam, porque as pessoas moviam os Bitcoins nas exchanges para poder vender nesse ciclo. Nesse ciclo, parece que vai faltar Bitcoin. Não vai ter Bitcoin para todo mundo, principalmente com os governos comprando. Os governos têm um poder aquisitivo enorme. Eles podem imprimir dinheiro sem limite para poder comprar quantos bitcoins ele quiser, então o negócio vai ficar muito feio. De acordo com o Michael Saylor, $1 milhão por bitcoin é conservador, tá bom? Ele acha que o bitcoin vai chegar até 13 milhões de dólares nos próximos 20 a 30 anos. Eu imagino que 1 milhão está próximo, de 5 a 10 anos nós vamos chegar aí no 1 milhão. Acredito que em 5 anos, no próximo ciclo, já estaremos lá. Só vamos saber quando chegar. Então deixa o like, se inscreve no canal para você poder voltar aqui daqui a 5 anos e falar, ah, errou. Ou então falar, pô, acertou, bacana. De qualquer jeito, boa sorte, bons investimentos e até a próxima.